entre o candidato do PT e seu adversário foi zero, o que simboliza uma vitória não apenas numérica, mas também política. Menezes, com seu carisma e capacidade de articulação, conseguiu unificar o eleitorado progressista e apresentar uma alternativa concreta aos projetos políticos da direita. Naquele ano, o PT não era apenas um partido, era um movimento. No entanto, a partir de 2016, com a ausência de Menezes, o cenário começou a mudar. O PT, então, representado por Zé Raimundo, obteve 70.513 votos no segundo turno, contra 95.710 votos de Erzin Gusmão, PMDB. Essa diferença de 25.197 votos já indicava um recuo significativo. Em 2020, mesmo com Zé Raimundo mantido como candidato, o PT conquistou 81.721 votos contra 97.364 votos de Erzin Gusmão. A diferença, embora um pouco menor, 15.643 votos, continuava expressiva. E em 2024, com Valdernô Pereira como candidato, o PT atingiu seu menor patamar, 52.947 votos, contra 116.488 votos da prefeita Sheila Lemos do União Brasil. A diferença, então, foi de 63.541 votos, um abismo. Esses números, por si só, já contam uma história, mas é importante analisá-los em perspectiva. A soma dos déficits dos ciclos em que o PT não figurou como chapa majoritária, 25.197 votos, em 2016, 15.643 e em 2020, 63.541, em 2024 chega a 104.381 votos perdidos. Essa diferença não é apenas uma questão de números, é um indicador claro de que, sem a liderança de Menezes, o PT perdeu sua capacidade de polarizar o eleitorado e construir uma oposição vigorosa à direita. Para visualizar essa trajetória, imagine dois gráficos. O primeiro é um gráfico de barras comparativo que mostra a evolução dos votos do PT e dos candidatos vencedores ao longo dos anos. Em 2012, as barras do PT e do vencedor se sobrepõem, indicando equilíbrio e força. A partir de 2016, no entanto, a barra do PT começa a escolher, enquanto a do candidato da direita se destaca cada vez mais. Em 2024, a diferença é dramática. A barra do PT mal alcança um terço da altura da barra do vencedor. Já no segundo gráfico, é um gráfico de linha que mostra a diferença de votos perdidos ao longo dos anos. Em 2012, a linha se inicia em zero, simbolizando a vitória do PT. A partir de 2016, no entanto, a linha começa a subir, indicando déficit cada vez maior. Em 2020, a linha recua ligeiramente, mas em 2024 dispara, formando uma curva que revela a deterioração da capacidade do PT de cumprir forma eficaz. Esses gráficos contam a história do declínio, enquanto em 2012 o PT era uma força política unificadora, capaz de polarizar o debate político e atrair o eleitorado. Nos anos subsequentes, o partido perdeu essa capacidade. A ausência de Guilherme Menezes não foi apenas uma perda pessoal. Foi um golpe na estrutura política do PT. Sem a sua liderança carismática, o partido parece incapaz de reunir as forças necessárias para desafiar a direita. É importante ressaltar que essa crise não é apenas um problema do PT, é um problema para a democracia local. Um sistema político saudável depende de uma oposição forte e vibrante, capaz de questionar, fiscalizar e apresentar alternativas. Sem o PT capaz de polarizar o debate, a direita se fortalece e pluralismo político é prejudicado.
Diante desse cenário, o PT de Vitória da Conquista precisa se perguntar o que aconteceu com a capacidade da mobilização e polarização que o partido tinha em 2012. A resposta está na liderança de Guilherme Menezes. Sem ele, o partido perdeu não apenas eleições, mas também sua identidade política. A tarefa do PT, portanto, é, claro, reconstruir sua base, encontrar um novo líder capaz de unificar o eleitorado e retomar seu papel de oposição vigorosa. A eleição de 2024 foi um divisor de águas, com um déficit de 63.541 votos. O PT atingiu seu menor patamar em mais de uma década. Esse resultado não é apenas um revés eleitoral, é um sinal de alerta. Sem uma liderança forte e polarizadora, o partido corre o risco de se tornar irrelevante no cenário político da cidade. Em suma, a crise da polarização do PT em Vitória da Conquista é, antes de nada, uma crise de liderança. Sem Guilherme Menezes, o partido perdeu sua capacidade de unir o eleitorado e desafiar a direita. Os números não mentem. 104.381 votos perdidos ao longo dos anos são um testemunho claro dessa deterioração. Para que o PT volte a ser uma força política relevante, é necessário mais do que estratégias eleitorais. É necessário encontrar um líder capaz de inspirar, mobilizar e polarizar. Até lá, o partido continuará a navegar em um mar de incertezas longe do litoral. Pois é, tá aí. São 15 horas 15 minutos e hoje quero aqui parabenizar também a nossa prefeita eleita, Sheila Lemos, né? Hoje, com seus 116.500 votos, foi a primeira mulher prefeita de Vitória da Conquista a empossar os seus 23 vereadores aqui da nossa cidade. São 15 horas 15 minutos. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências? Melodia. É hora de instalar o aplicativo da Melodia, a rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações. Calvície, nunca mais! JC Beauty Hair Cabeleireiros traz para você um novo implante de cabelo sem dor e sem custo alto para qualquer tipo de calvície, masculina ou feminina. Compra e venda de cabelo, produtos para mega hair, manutenção e alongamento, arrumação de noivas, depilação, manicure e pedicure, corte, escova e química em geral. JC Beauty Hair Cabeleireiros, Rua Correia Leite 44 Centro, telefone 3421-2734. Eu estou super bem, só bebi pra brindar. Desculpa. Eu juro, só tomei um golinho. Desculpa. Beber e dirigir
não tem desculpa. É crime. Quer se divertir? Vai. Mas se for dirigir, não beba. E se for beber, não pegue na direção. Sair para festejar faz parte da vida. Voltar em segurança também. No trânsito, escolha a vida. Muito bem, 15 horas 18 minutos, estamos de volta com Comunidade em Ação, é um prazer ter você aqui, seja bem-vindo. Eu quero aqui já começar esse segundo bloco, deixando aqui meus parabéns e os parabéns, com certeza, de toda a equipe Melodia, ao nosso querido Irapuan Sampaio, né, que hoje está fazendo mais um aninho de vida. Irapuan Sampaio, que Deus abençoe sua vida, toda a sua família, tá bom? E fica aqui as minhas solicitações aí de vida, saúde, alegria, que você consiga também alcançar todos aqueles seus objetivos. Vamos aí ouvir um parabéns para nosso querido companheiro aqui da bancada, Jonathan, Irapuan Sampaio, que hoje está acendendo a velhinha. Parabéns a você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, Puan. Olha só, faz o bolinho aí, viu, dona Normélia, que mais tarde, saindo daqui da rádio, eu vou aí comer esse pedaço desse bolo, viu? John também tá mandando aí, né, John? Mandei, John. Parabéns pra Irapuan Sampaio. Parabéns, Irapuan. Muitos anos de vida. Aê, é isso aí. Olha só, vamos dando continuidade aqui ao programa Comunidade em Ação. Olha só, carreta derruba passarela na BR-324, a famosa 324, e é liberada após 15 horas de interdição nos dois sentidos na Bahia. Vamos lá falar um pouquinho sobre isso, ó. Uma passarela caiu depois que uma carreta bateu na estrutura localizada na BR-324, no trecho próximo à cidade de Amélia Rodrigues, a cerca de 90 quilômetros de Salvador. O acidente aconteceu por volta das 23 horas desta terça-feira. A rodovia ficou interditada por mais de 15 horas, nos dois sentidos, né? Ao longo de toda a manhã desta quarta-feira, portanto hoje, dia 5, foi liberada apenas no início da tarde. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, o motorista do veículo teve ferimentos leves. Um engarrafamento de mais ou menos 3 km foi registrado no sentido Feira de Santana e até 8 km para quem ia para Salvador, enquanto os operários trabalhavam para fazer a remoção do equipamento. Esse equipamento aí que eles falam, gente, é além do que é o equipamento, né, da passarela, e também fazer a retirada da carreta, né? Olha só, na verdade, às vezes a pessoa fica se perguntando a altura da passarela, a altura de alguns viadutos, por que essas carretas batem. Geralmente nesse caso aí, pelo que eu fiquei sabendo, o motorista, essa carreta era uma caçamba, uma bicaçamba, e tudo indica que o motorista, acho que ele não deixou o que eles chamam de tomada, né? Talvez desligada, ou talvez um problema mecânico também, ninguém sabe, né? Que isso aí a polícia, claro, que vai investigar, né? E com certeza a caçamba subiu na hora que ela estava passando debaixo do viaduto. Pode ter acontecido isso, e aí veio a danificar a passarela, até mesmo derrubá-la. Muito bem, 15 horas 22 minutos. Olha só, inflação brasileira após medida da Petrobras, gasolina bate R$ 6,59 em Vitória da Conquista. A tabela dos combustíveis em Vitória da Conquista registrou reajustes na manhã desta quarta-feira, em um posto de combustível observado pelo blog do Anderson. O litro da gasolina passou para 6,59 centavos. O etanol agora custa R$ 4,89.
enquanto o diesel está variando entre 6,9 centavos e 6,29. Aí varia, né, de um posto para outro. Embora haja muitas reclamações, a decisão da Petrobras reflete o aumento nos preços e se reflete em todas as bombas do Brasil. Tá aí mais um aumento aí, né, em relação à gasolina, em relação a todos os produtos derivados do petróleo. Infelizmente, eu lembro que há uns 40 anos atrás, mais ou menos, 45 anos atrás, Jonathan, carro a óleo, a gente tinha caminhão, a óleo custava aí praticamente a metade do preço da gasolina, né? E infelizmente hoje o óleo bate aí praticamente quase o mesmo preço da gasolina. Olha só, Operação Prodígio, quadrilha de funcionários de loja é alvo de operação em Vitória da Conquista e Camaçari. Na madrugada desta quarta-feira, a equipe da Delegacia de Repressão e Furtos e Roubos cumpriu 4 mandatos de busca e apreensão em Camaçari e Vitória da Conquista. Na Operação Prodígio, a investigação revelou uma quadrilha formada por funcionários de uma loja, incluindo o gerente e outros 3 envolvidos, que manipulavam processos operacionais e furtavam objetos e valores da empresa de clientes, causando então um prejuízo de até 708 mil reais. Meu irmão. O grupo também realizava transações fraudulentas, como o uso indevido de dados, né, de consumidores para compras autorizadas. Os 4 indicados foram acusados de furto qualificado, mediante fraude, com penas que variam de 2 a 8 anos. Durante a operação foram apreendidos 2 notebooks e 4 smartphones que serão periciados. Tá aí mais uma apreensão da polícia, né? Parabenizar aqui a polícia, né, por mais esse trabalho, essa mais apreensão em busca aí dessas pessoas fraudulentas aqui na nossa cidade e também lá em Camaçari. 15h25. Olha só, gente, fatalidade aqui na Avenida Olívia Flores. Policial é encontrado sem vida na zona leste de Vitória da Conquista. O agente da Polícia Militar da Bahia é encontrado sem vida em Vitória da Conquista. O fato aconteceu durante a madrugada desta quarta-feira, portanto hoje dia 5, em frente a um prédio localizado na Avenida Olívia Flores. O serviço de atendimento móvel de urgência chegou rapidamente ao realizar tentativas de reanimação, mas o policial não resistiu aos ferimentos causados por disparos de revólver. A 77ª Companhia Independente de Polícia Militar e o Departamento de Polícia Técnica registraram a ocorrência. O corpo passa por necropsia do Instituto Médico Legal. Mais um fato aí que aconteceu na nossa cidade, né? Infelizmente, e vem mais um óbito aí aqui em nossa cidade, Vitória da Conquista. 15h26. Esse é o seu Comunidade em Ação, deixando você bem informado na tarde desta quarta-feira. Quero aqui deixar um abraço para meu amigo Mazinho do Pé de Galinha, nosso querido amigo também Gilberto e também Francisco Aragão da Rádio Alta Estação Web, lá na Lagoa das Flores, viu? É isso aí, grande abraço aí para o nosso querido Francisco Aragão. E se eu não me engano, né, Aragão, dia 11 vai estrear um belo programa aí no horário das 12 até as 13 horas, um programa jornalístico, não é isso? Aí no nosso programa aí da Rádio Web Alta Estação com o nosso querido Francisco Aragão. Olha só, Jotinha na AMP Notícias, com obras paralisadas, né, na nossa co-irmã aqui, dizendo o seguinte, né? Feirinha do Bairro Brasil permanece sem cobertura. O dilema continua afetando feirantes, consumidores que frequentam a feira do Bairro Brasil, na zona oeste de Vitória da Conquista. No domingo, dia 2, o blog do Anderson, é esse que eu estou lendo aqui, ouviu os desabafos e acompanhou reportagem de Fabrício Torres, né? A população reclamando dessa situação lá
no bairro Brasil. Os comerciantes da feira enfrentam dificuldades devido à falta de uma cobertura prometida pelas autoridades antes das eleições de 2024. A obra foi interrompida por falta de recursos financeiros, deixando os trabalhadores expostos a chuvas e que tem ocasionado perda de mercadorias. Além disso, as condições climáticas desfavoráveis têm comprometido o cultivo, resultando no aumento dos preços e que tem gerado descontentamento entre os vendedores e clientes. Tá aí essa situação no bairro Brasil, né? Infelizmente aí a prefeitura tem que sim tomar uma providência em relação a isso, né? E não pode deixar essa situação continuar ali na feira do bairro Brasil. 15 horas 28 minutos, agora pulou para 15h29. Concurso público, o governo da Bahia divulga processo seletivo com 3,7 mil vagas na saúde. O governo do estado da Bahia abriu o edital de um processo seletivo para a contratação de mais de 3,7 mil profissionais da saúde. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, dia 5. E há opções para enfermeiros, biólogos, farmacêuticos, psicólogos e mais. Os salários podem chegar a R$5 mil. As contratações serão em regime especial de direito administrativo, o REDA. As inscrições ficarão abertas entre os dias 12 e 25 de fevereiro e serão realizadas pelo site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação, o DICAP. As provas serão realizadas em Salvador, capital, Feira de Santana, Juazeiro, Vitória da Conquista e Barreiras. A taxa de inscrição é de R$ 41,50 para cargos de nível médio e R$ 58,50 para nível superior. A seleção será feita por meio de prova objetiva, análise de títulos, com aplicação prevista para o dia 23 de março. A previsão é que o resultado final seja homologado no dia 6 de maio e os contratos terão duração inicial de até 36 meses, podendo ser prorrogados por igual período, né? Das 3.778 vagas, 2.630 são destinadas a profissionais das áreas de saúde, enquanto as outras 1.148 são para as funções administrativas de nível médio e superior. Olha só, vou aqui voltar os valores, né? Só para as pessoas que estão em casa aí poder pegar direitinho. Então são, no caso que são para a taxa de inscrição para cargos de nível médio é de R$ 41,50. Já para os cargos de nível superior é de R$ 58,50. Tá bom, pessoal? Anotaram aí direitinho? Muito bem, 15 horas 31 minutos. Decisão judicial, o STF suspende indicialmente de Elmar por pousos de helicóptero em condomínio de Vitória da Conquista. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal, STF, confirmou uma decisão liminar dada pelo ministro Luiz Fux e suspendeu o indiciamento promovido pela Polícia Federal do deputado federal Elmar Nascimento do União por supostos pousos irregulares de seu helicóptero em uma área proibida. A decisão de Fux foi dada em dezembro e confirmada pelos demais ministros em julgamento realizado no plenário virtual do STF. O imbróglio, diz respeito a um inquérito aberto pela PF em setembro do ano passado para apurar o pouso de um helicóptero em área residencial de Vitória da Conquista, A aeronave pertence a uma empresa que tem o parlamentar em seu quadro societário. Ao STF, a defesa de Elmar alegou que o indiciamento não poderia ter sido realizado pela PF sem a anuência da Corte, uma vez que é parlamentar federal, e tem foro
prerrogativa de função no tribunal. Entre os argumentos, apontou que houve a usurpação de competência e o que estava exercendo suas atividades como parlamentar quando ocorreram os fatos investigados pela polícia. Fux entendeu que o deputado tinha razão e, por isso, suspendeu de forma temporária o andamento da investigação até que o Supremo decida sobre o mérito da questão. Muito bem, 15 horas e 33 minutos, isso aí vai ficar ao cargo da Justiça, né? Realmente conferir e averiguar realmente quem é que está certo aí nessa situação. Se realmente o deputado está certo, com certeza aí vai ficar tudo bem subentendido. 15 horas e 33 minutos, nós vamos aqui num breve intervalo e a gente volta já já com mais informação para você. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências? É hora de instalar o aplicativo da Melodia. A rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso, a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações. Calvície, nunca mais! JC Beauty Hair Cabeleireiros traz para você um novo implante de cabelo sem dor e sem custo alto para qualquer tipo de calvície, masculina ou feminina. Compra e venda de cabelo, produtos para mega hair, manutenção e alongamento, arrumação de noivas, depilação, manicure e pedicure, corte, escova e química em geral. JC Beauty Hair Cabeleireiros, Rua Correia Leite 44 Centro, telefone 3421-2734. O Otávio é vacinado contra a poliomielite. A Alice é vacinada contra a poliomielite. O Heitor também. E sabe quem mais? O Gabigol. Para me tornar o campeão, eu precisei de muita proteção. Vacinas protegem contra a poliomielite, uma doença grave que pode deixar sequelas. Pais irresponsáveis, se ainda não vacinaram os seus filhos, vá até uma unidade de saúde. Vamos vacinar e proteger nossos campeões. Muito bem, isso aí. Estamos de volta com Comunidade em Ação. 15 horas e 33 minutos. Olha só, crise no IBGE, os efeitos do embate entre servidores e a atual gestão. Vamos na fala de Marquesan Araújo. Boa tarde, Marquesan. Reclamações acerca de postura autoritária e questionamentos sobre falta de diálogo. Esses são alguns dos fatores que acenderam uma crise em torno do presidente do IBGE, Márcio Postman. Tal fato, na avaliação do cientista político Antônio Flávio Testa, pode desgastar a imagem da instituição, sobretudo no aspecto político nacional. O atual presidente foi designado para presidir aquela instituição, que é uma das poucas instituições de alta credibilidade no Brasil, para favorecer o discurso populista do atual presidente. Evidentemente, isso gerou uma crise interna entre os técnicos e agora o atual presidente tenta manipular parceiros do PT, determinados sindicatos,
sindicatos e outros aliados para poder referendar as suas ações, que está colocando, de fato, a credibilidade da instituição em risco. O principal ponto que fez com que a crise estourasse de vez foi a criação da Fundação de Apoio à Inovação Científica e Tecnológica do IBGE, conhecida como IBGE+, cujo estatuto dava margem para a captação de recursos privados fora do orçamento do Instituto. Servidores alegavam que o projeto foi desenvolvido de modo obscuro, sem consulta ao corpo técnico. Críticos à medida até apelidaram a estrutura de IBGE paralelo. O presidente do Sindicato dos Economistas de São Paulo, Carlos Eduardo Oliveira Júnior, entende que o IBGE é o principal órgão estatístico do país há décadas e que a crise póstuma não deveria comprometer a imagem da instituição. No entanto, ele entende que esse cenário cria incertezas, inclusive em meio a investidores. Quando há alguma certa incerteza com relação à transparência e precisão dos dados, pode ocorrer uma fragmentação do mercado, fazendo com que essas empresas procurem outros atores, né? E isso daí acaba impactando também com relação à credibilidade, porque às vezes surgem alguns atores que não têm a mesma credibilidade e a mesma técnica utilizada pelo IBGE. Segundo a gestão póstuma, o estabelecimento da IBGE+ era necessário por conta de restrições de verba. Em comum acordo com o IBGE, o Ministério do Planejamento e Orçamento suspendeu temporariamente a iniciativa da IBGE+. O cientista político Eduardo Green, por sua vez, entende que apesar de toda a repercussão, a credibilidade do IBGE não será afetada, dado o peso de confiança que a instituição gerou ao longo dos últimos anos. A crise no IBGE é uma crise do IBGE, isso não vai ter efeito na política do país. Isso poderá afetar um pouco a imagem do governo junto aos servidores públicos, eventualmente poderá afetar um pouco a imagem do governo junto a formadores de opinião que usam de dados do IBGE, como é o meu caso, como pesquisador, mas isso não é muito, digamos, pequeno, entre aspas, para isso ter a dimensão de uma crise governamental. Em janeiro, profissionais da área de comunicação do IBGE publicaram uma carta aberta contendo termos contra a atual gestão do Instituto. O documento foi assinado por cerca de 29 funcionários que abriram possibilidade de servidores de outros departamentos também assinarem. No caso, a acusação de que a atual gestão é autoritária e que há descumprimento da política de comunicação do IBGE. Trata-se da terceira carta aberta contra a atual gestão do IBGE no primeiro mês do ano. Reportagem Marquesan Araújo. Muito bem, 15 horas e 45 minutos, está aí o Marquesan Araújo deixando aí explicado aí essa situação do IBGE, né? Esperamos que consiga realmente chegar a resolver realmente essa situação, essa crise aí que envolve, né, essa coisa interna aí do IBGE. Muito bem, vamos agora. A nova regra exige que empresas que avaliam riscos à saúde mental no trabalho a partir de maio. Na voz de Bianca Mingotti. Boa tarde, Bianca. A partir de maio deste ano, as empresas brasileiras terão que incluir a avaliação de riscos psicossociais no processo de gestão de segurança e saúde no trabalho. O objetivo é reforçar a gestão de segurança e saúde no trabalho. A exigência decorre da atualização da norma regulamentadora número 1, promovida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em agosto do ano passado. Com isso, os empregadores deverão avaliar os riscos à saúde mental dos colaboradores no trabalho. A norma destaca que riscos psicossociais, como estresse, assédio e carga mental excessiva, devem ser identificados e gerenciados pelos empregadores, integrando as medidas de proteção à saúde dos trabalhadores. O especialista em direito do trabalho, sócio do escritório Ambiel Advogados, Aloísio Costa Júnior, explica que a atualização esclarece procedimentos que o empregador deve adotar na manutenção da segurança e da saúde no ambiente de trabalho. Ele explica que, na prática, as empresas vão ter que estabelecer um plano para seguir o que a norma regulamentadora estabelece, com vistas a prevenir, identificar e mitigar os malefícios à saúde dos empregados. As empresas, principalmente as maiores, que têm CIPA, né, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que já se beneficiam de empresas de saúde e segurança do trabalho, elas poderão continuar utilizando isso. Agora, se a empresa não tem estrutura já pronta para atender aquilo, recomenda-se sim que contraste esses serviços, de preferência com a ajuda e supervisão de um advogado, para que não haja dúvidas quanto ao cumprimento da norma e
para evitar riscos aí de um passivo no futuro. O especialista ressalta que a avaliação deve ser feita por profissionais da área da saúde, de psicologia ou psiquiatria, para que haja identificação adequada dos riscos envolvidos, como preveni-los e como tratar do empregado. A norma não obriga a contratação desses profissionais especializados como funcionários fixos. Porém, o Ministério do Trabalho e Emprego informa que as empresas podem contratar especialistas como consultores para colaborar com a identificação e avaliação de riscos psicossociais, principalmente em casos mais complexos. Caso o empregador não adote as medidas previstas na norma regulamentadora, estará sujeito às sanções previstas na lei, como ser autuado pelo próprio Ministério do Trabalho e Emprego, responsável pela fiscalização. Conforme a nota do Ministério, a fiscalização será realizada de forma planejada e por meio de denúncias encaminhadas à pasta. Os setores com alta incidência de adoecimento mental, como teleatendimento, bancos e estabelecimentos de saúde, serão prioritários. Reportagem Bianca Mingotti. Muito bem, tá aí a reportagem de Bianca Mingotti. Olha só, 15 horas 44 minutos. Voa Brasil, com recorde de reservas em janeiro, o programa beneficia aposentados que voam pagando até 200. É isso aí. Vamos na reportagem de Lívia Braz. Janeiro, tradicional mês de férias, foi também o que atingiu o recorde de passagens emitidas pelo programa Voa Brasil desde que foi criado, em julho de 2024. Só no mês passado, segundo o balanço do Ministério de Portos e Aeroportos, foram 5.308 passagens emitidas, que representam um crescimento de 15% em relação a agosto, mês seguinte ao lançamento do programa. Em 6 meses, já foram 28.500 bilhetes emitidos para 77 cidades diferentes, seja decolando ou pousando nestes locais. Para o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, trata-se de um programa social, sem investimento público, que além de promover reencontros entre os aposentados e seus familiares e amigos, ainda representa inclusão social. Já são mais de 30 mil aposentados que ingressaram no programa. Vamos continuar cada vez mais ampliando o Voa Brasil por todo o país ao longo do ano de 2025, incluindo mais brasileiros na aviação. O programa foi criado em julho do ano passado com o objetivo de incluir mais pessoas no transporte aéreo e estimular o turismo interno. Assim, oferece passagens aéreas por até R$200 para aposentados do INSS, ocupando vagas ociosas nos voos, em parceria com as companhias aéreas. Para participar deste, que é o primeiro programa de inclusão social da aviação brasileira, o aposentado não pode ter viajado de avião nos últimos 12 meses. O cadastro deve ser feito pelo gov.br. Para isso é preciso ter perfil ouro ou prata. Quem se enquadra nas regras tem direito a 2 bilhetes aéreos por ano. Para se cadastrar, basta acessar o site gov.br/voabrasil, fazer login com a sua conta no GovBR, informar os dados de viagem e pesquisar pelos bilhetes disponíveis. Após a escolha do voo, é só concluir a reserva e efetuar o pagamento no site da companhia aérea. O Voa Brasil já chegou a 77 municípios brasileiros, entre capitais e cidades do interior. Entre os principais destinos, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza e Brasília. Reportagem Lívia Braz. Tá aí, Lívia Braz, deixando você bem informado, né, pra nós. Aí, o Wilson Brasil aí que quer fazer uma viagem de avião, já tá na hora, né, Wilson? Olha só, 15 horas 46 minutos. Mudança, Daniel Perrucho deixa Fundação de Saúde, Isaú Matos, e entra Séries, primeira secretária de saúde na gestão de Erzen. É Séries mesmo, né, o nome dela. Nas últimas semanas, a Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista, FSP, e o Hospital Isaú Matos tem sido notícia frequente na mídia, com notícias de crises de diversos tipos de calibres, desde problemas com salários de funcionários, relação com médicos e precarização de atendimento até um parto ocorrido dentro do banheiro do hospital. Parece ter sido a gota d'água e, de comum acordo, o diretor da FSP, Daniel Perrucho, e o governo municipal decidiram pela saída dele. O economista, que se afastou em abril do ano passado da direção executiva da Vital Saúde, né, da Vita Saúde,
empresa de serviços de ambulâncias e home care, para assumir o lugar de Diogo Azevedo, que se descompatibilizou para concorrer ao cargo de vereador e foi eleito. Deve retornar à empresa que pertence à sua família. A exoneração de Perrucho, a pedido dele, deve ser publicada na edição do Diário Oficial de manhã, né? Dia 6, no caso da manhã, para o lugar do economista. A prefeita Sheila Lemos, do União, deverá nomear a enfermeira Ceres Neide Almeida Costa, que foi a primeira secretária de saúde do governo de Ezen Guzmão, de 1º de janeiro a 2017 e a 14 de junho de 2018, quando foi exonerada. Ceres Almeida é auditora em saúde efetiva da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, a CESAB. Já presta serviço ao Esaú Matos desde 2020, nomeada na gestão de Ezen Guzmão. Tá aí a dança das cadeiras, né? Esperamos que realmente soluções sejam tomadas, né? E para que o Hospital Esaú Matos receba bem nossas séries aí, né? E que realmente ela faça um bom trabalho na sua gestão para a nossa população ali, que é atendida pelo Esaú Matos. 15h49, nós vamos aqui num breve intervalo e a gente já volta com informação. Vamos falar um pouquinho de esporte também, o que aconteceu ontem no Campeonato Paulista. E mais uma notícia aqui, rapaz, que um jovem sem ser pai, viu, Jonathan? Já ia falar nisso? Um jovem sem ser pai, ele foi preso por não pagar pensão. Ele não tem filho, ele não tem filho, mas foi preso por não pagar pensão. Já, daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre essa situação aqui. Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências? É hora de instalar o aplicativo da Melodia. A rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso, a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações. Calvície, nunca mais! JC Beauty Hair Cabeleireiros traz para você um novo implante de cabelo sem dor e sem custo alto, para qualquer tipo de calvície, masculina ou feminina. Compra e venda de cabelo, produtos para mega hair, manutenção e alongamento, arrumação de noivas, depilação, manicure e pedicure, corte, escova e química em geral. JC Beauty Hair Cabeleireiros, Rua Correia Leite 44 Centro, telefone 3421-2734. Eduardo e Mônica trocaram telefone, depois telefonaram e decidiram se encontrar. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Godard. Se encontraram então no parque da cidade, a Mônica de moto e o Eduardo de cabelo. Motorista, reduza a velocidade e mantenha a distância segura ao ultrapassar o ciclista. Ciclista, pedale do lado direito e no sentido da pista. Quem compartilha a via, mantém sua história de vida. Ligado na melodia, ligado na adoração, ligado com Deus através da oração, ligados em amor, ligados em união, Brasil afora, numa verdadeira comunhão. Esta é a rádio que se liga em você, que sempre liga pra gente, que sempre liga contente, pedindo o seu louvor, ou que liga para ouvir uma palavra de conforto quando existe tristeza ou dor. 24 horas por dia falando para gente importante como você. Rede Melodia, ligando o Brasil ao Criador.
Bem, 15 horas 20, quando é 15 horas e 53 minutos, estamos de volta com o Comunidade em Ação, deixando você bem informado nessa tarde de quarta-feira. Mas eu vou falar aqui num caso que aconteceu, né, que a gente fica assim, poxa, será que isso é verdade? Será que realmente isso aconteceu? Olha só, um jovem sem filhos foi preso por dever pensão, deixa eu tirar aqui, peraí. Dever pensão, olha só. Dividir cela com 22 detentos. Ao preso de maneira equivocada por não pagamento de pensão alimentícia, mesmo sem ter filho, olha só, mesmo sem ter filhos, né? O vendedor Gustavo Lopes, de 20 anos, vive uma mistura de sentimentos, alívio por estar em liberdade e incerteza por não ter ideia de como foi parar na cadeia, e revolta pela injustiça sofrida. Ele diz: eu dividi cela com 22 detentos. É muito ruim ser preso sem ter feito nada, lamenta o jovem. Olha só, Gustavo Lopes, de 20 anos, foi preso com 28 no dia 28 de janeiro em casa, em Taguatinga, por não pagar pensão alimentícia. Mesmo provando que não é pai, Gustavo questionou a prisão, mas acabou encarcerado ainda assim. Gustavo estava sozinho em casa quando foi detido. A família de Gustavo não foi avisada pela justiça e nem pela polícia. A mãe do rapaz, aposentada, Jane Santana, de 60 anos, contratou um advogado. O defensor Marcos Barbosa constatou que o processo foi iniciado em São Paulo e o mandato de prisão veio de Minas Gerais. A família e ainda a defesa, ainda tentam entender essa dinâmica. O que aconteceu até chegar, no Gustavo. Em audiência de custódia na manhã de dia 29, de janeiro, Gustavo foi solto. Ele teve de esperar por mais algumas horas, no entanto, até a Justiça de Minas Gerais emitir alvará de soltura. Agora a família busca explicações para o caso e pretende buscar indenização por danos morais. Em entrevista ao Metrópolis, Gustavo relembra o momento em que foi surpreendido por policiais em casa, na tarde do último dia 28 de janeiro. Os agentes chegaram falando que havia um mandato de prisão em aberto contra mim por não pagamento de pensão. Eu questionei e disse que não tenho filhos, explica o jovem. É complicada essa situação, como um rapaz de 20 anos ser preso, ser ali detido e sendo colocado junto com outros bandidos e infelizmente chegar a essa situação sem dever, mais uma falha da polícia, mais uma falha da justiça em relação a essa situação. Esperamos aí que o rapaz seja indenizado. Eu até peguei uma matéria, peguei a entrevista dele falando que não tem dinheiro que pague o que ele passou, mas pelo menos ele tem que ser indenizado aí para poder pelo menos ter uma ressalva em relação a isso, aos danos que ele sofreu. Muito bem, 15 horas e 56 minutos. Jonathan, solta aí a vinheta, vamos falar um pouquinho de esportes. Campeonato Paulista, como é que foi a rodada de ontem? Que bonito é! Pois é, que bonito é ver o Inter de Limeira empatar em 1-1 com o Bragantino. Essa foi a rodada do Campeonato Paulista de ontem. E o Bragantino, gente, que sério. Olha, o Bragantino já caiu para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, da Série A. E corre o risco também de cair, no Campeonato Paulista. Olha só, o Bragantino, o valente Bragantino, chegar a essa situação. Ontem, Inter de Limeira 1, Bragantino 1. Velo Clube 2, Portuguesa também 2.
Novo Horizontino 0, Corinthians e Wilson Brasil 1. Guarani 1, Palmeiras, esse jogo foi domingo, dia 2. Guarani 1, Palmeiras 4, né? Água Santa 0, Ponte Preta 1. Já no sábado, o Santos bateu o São Paulo por 3-1. Então esses são os resultados dos jogos do Campeonato Paulista. E hoje vamos dar seguimento aí ao Campeonato Carioca. Campeonato hoje que Neymar estreia aí jogando pelo Santos. É na verdade uma reestreia, né? Talvez ele não vá jogar, não sei, a gente tem que esperar para ver. De início a gente sabe que ele vai entrar, vai começar a jogar, vai entrar no banco, né? Mas não sei se Neymar já participa da rodada de hoje pelo Santos. Eu creio que sim, vamos esperar para ver, né? O Vasco joga hoje um clássico, Vasco e Fluminense, será um grande jogo também. Vai ser transmitido pela TV Record. Já o jogo do Santos será transmitido pela TV Bandeirantes. Para você, eu que gosto de futebol, você também que está nos assistindo agora que gosta de futebol, à noite aí, prato cheio para a gente poder curtir esses belos espetáculos. Então, 15 horas e 59 minutos, fica por aqui o Comunidade de Ação. Quero aqui agradecer a você mais uma vez pela sua audiência, pela sua sintonia, dizer que amanhã estaremos aqui de volta, se assim Deus nos permitir. Você continue aí com a programação da Rádio Melodia. Um beijo no coração e até amanhã. Tchau!